Lá de São José do Baixo mesmo. Juninho. Perdão. Fizesse a leitura para nós vermos e deixa Deus trabalhar nessa noite. Aleluia. Dá para ir rápido para ele. Ele foi embora minha cara. Dá sua Bíblia Aí, a minha tá aí, ó. Isso aqui dá pra você? Dá pra você ver? Bem pequenininho. Tá na mão. Meu apagou aqui. Jeremias, primeiro boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade também. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joana, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joana, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, Joana, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos tomaram a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda alma que deixará Nebulazarão, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfines. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfines, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfines, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá, e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor veio seu vestido, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Betezemes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Amém. Amém? Glória a
quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa agradecer pelas nossas famílias. Que Deus possa estar sempre nos protegendo de todos os males, Senhor. Cura nossas feridas, proteja nossos familiares, proteja nossos amigos. Aproveitando a oportunidade, Senhor, agradecer pela vida da minha esposa. Olha o todo esse lugar. Oh Deus. Deus. Desculpe. O livramento que ela teve. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. O nosso carro teve perda total há poucos dias. Ela estava na direção. Ela e mais 4 adolescentes. O nosso carro, que no sábado estava na garagem. Posso sentar o meu vídeo? E eu conversando com meu filho, nós iríamos levar o carro na segunda-feira aqui em Itaperuna para fazer a reforma, para ele ficar bonito. Isso no sábado. No domingo, nosso carro virou sucata. Minha esposa estava dirigindo o carro, 4 adolescentes. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo livramento que Deus nos deu. Então eu precisava compartilhar isso com o meu amigo bem aqui e com todos os presentes. Amém? Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Tem mais fé, Amor, mais amor, quem não tem, fé no Salvador, pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Sabe ninguém? Esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, Deus, esta alegria não vai mais sair, de onde? de dentro do meu coração. Não, não, não. Não vai mais sair. Não vai mais sair. Não, não, não. De dentro do meu coração. Vem, irmãos. Sinta a presença de Deus. E o irmão já pegou e contou o testemunho. Aleluia. A Bíblia disse testemunho para nós falarmos, para as pessoas serem despertadas que nosso Deus é o mesmo, não mudou. Louvado seja santo e excelso o nome do Senhor. Enquanto nosso irmão Luiz prepara para louvar Deus com os seus hinos, eu gostaria também de ouvir uma saudação aqui com a nossa irmã Cláudia. E o nosso irmão Luiz vai trazer os seus irmãos. Cláudia também com a sua oportunidade, expressando a alegria. Logo após que eu vi também o pastor Adilson. Pastor Adilson, negócio lá em Minas, ficou muito bom. Foi, irmão Deus? Eita glória! 2 almas reconciliadas. Tinha 10 pessoas, irmãos. E 2 almas se converteram. Falei bem aqui, sem aquela coisa pirotécnica, nada disso. Palavra, né, Reinaldo? Reinaldo, cadê o Reinaldo? Não foi, Reinaldo? Verdade. Nada de mirabolante, nada. Só a palavra. 2 almas foram à frente. E nós somos de 70 e tantos anos. Estava em casa. Estou sentindo muito mal, gente. Eu vou na igreja. Mas uma voz para mim, não vai não. No final do culto, os irmãos oraram, aquela senhora quase batendo no chão. O irmão levantou a mão e falou assim: Jesus, manda fogo e queima esse mal. A pessoa pode cair, irmão? Você falou o nome de Deus, a pessoa vai cair. Por quê? Alguma coisa? Alguma coisa? Tem. Levantou e disse assim: gente, eu estava passando muito mal, mas como estou tão bem agora. Você quer que Deus anime, amém, irmãos? Aleluia! É esse Deus que nós servimos. Ele não mudou. E Ele quer fazer coisas grandes no nosso meio. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu esposo já falou, mas eu quero agradecer a oportunidade que Deus. todos os irmãos que vieram aqui. Eu agradeço a presença de todos. Tá bom? Nosso irmão ali que veio de longe nos prestigiar aqui
nesse dia, né? E eu já até contei esse episódio na igreja sexta-feira, né, irmão Reinaldo? A gente nunca sabe quando é o último dia da nossa vida, né? Como eu falei na sexta-feira, os irmãos que ali estavam, nós estávamos fazendo uma confraternização na igreja na SEAB, quando nós morávamos lá, e nós fazíamos parte daquela igreja, e era o final de ano, e nós íamos fazer um jantar depois do culto. E chegou um moço, maltrapilho, porque ele era andarilho, de shorts, descalço e sem camisa. E ele andava assim na rua bêbado. Mas quando ele chegou na porta da igreja, ninguém foi recepcionado. Ninguém foi lá para pegar na mão dele e trazê-lo para dentro da igreja. E quando eu vi, eu fiquei incomodado com aquilo e eu levantei, fui lá e busquei ele. Peguei ele pela mão, sentei com ele na igreja, na primeira cadeira, fiquei ele sentada com ele e ele doente, querendo sair. Eu falei, não, irmão, fica aqui, porque depois do culto tem uma bênção. O irmão vai gostar depois do culto. Depois do culto vai ter aquele jantar. E aí eu mesmo vou servir o irmão. Ele, não, querendo ir embora. Eu falei, não vai não. E ele estava totalmente bêbado. E eu fiquei conversando com ele, enquanto estava pregando a palavra, fiquei conversando com ele, até que terminou o culto e ele conseguiu ficar, mas ele não queria de jeito nenhum, tinha hora que eu segurava ele forte para ele não sair. E quando terminou o culto, eu mesmo fui lá e servi ele, oramos por ele, despedimos ele e ele foi embora. E quando foi no outro dia, o meu esposo recebeu um telefonema de uma pessoa, e aí a pessoa falou assim, sabe aquele irmão que foi no culto ontem? Ele disse, sim, sei. Pois é, ele estava andando na beira da pista, ali embaixo, que a gente morava numa rua que dava transversal à principal, e ele foi atropelado, e ele veio a óbito. Então a gente nunca sabe quando é o último dia da nossa vida. Talvez hoje pode ser o último dia nosso, porque Jesus está voltando, né, irmãos? Jesus está às portas, o mundo está de cabeça para baixo. O que é certo virou errado, né? As famílias estão sendo bombardeadas a cada dia com as coisas erradas. Então, que a gente venha ficar firme na presença do Senhor, cada dia buscar mais, né? Tem uns 6 meses que nós perdemos o nosso irmão, né? Minha irmã está aqui. E quantas vezes eu falei de Jesus para ele? Quantas vezes nós falamos para ele do Jesus que cura, que liberta, que transforma. Mas ele não queria dar ouvidos. Mas a nossa parte a gente fez. A gente tentou de todas as formas falar para ele. Mas ele não queria ouvir. E quando foi um dia, ele simplesmente infartou dentro de casa. E é de um dia assim para o outro, é muito rápido. Então que a gente venha refletir nisso. E pode ser o último dia hoje. A gente não sabe qual vai ser o momento em que Jesus vai nos chamar. A gente brinca, né? A gente está numa fila. Ele já mencionou aqui do trem, né? Que nós estamos num trem e aí você está no trem e você vai descendo. E as outras pessoas vão entrando e a gente vai ficando pelo caminho. Né? O que a gente vem refletir no dia de hoje. Fazer um concerto com Deus. Eu sempre agradeço ao Senhor, porque quantas coisas a gente já passou nessa vida, né? Muitos que estão aqui sabem o que aconteceu com meu filho, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e eu sou muito grata a Deus, porque se não fosse Deus, ele não estaria mais aqui hoje. Né? Ele foi desenganado pelos médicos, ele tinha um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja. E o médico falou bem claramente para mim, mãe, você tem outro filho? Por quê, doutor? Porque esse seu filho não vai passar da mesa de cirurgia. Eu repreendi e falei, não, doutor, quem vai operar o meu filho não é o Senhor, vai ser o Deus que eu sirvo. Aleluia. Embaixo das tuas mãos vai estar as mãos do Deus que eu sirvo. E ele começou a chamar e eu me calei, porque você tem que ter sabedoria. Então, que a gente venha se firmar cada dia nesse Deus. Aleluia. Ele é vivo e é real. Deus, ele é mais vivo. As coisas espirituais, elas são mais reais do que essa mesa que a gente toca aqui, irmãos. É muito sério. Quando Deus fala assim, vou fazer algo na sua vida, no mundo espiritual já foi feito. É só você crer. Aleluia.
pegar aquilo ali e usar a sua fé. Porque é a fé que leva a gente a buscar aquilo que Deus determinou para a gente. Colocar a fé em ação. E foi isso que a gente fez naquele dia. Colocamos a fé em ação. No hospital apareciam os 2 loucos. Enquanto ele estava lá passando pela cirurgia, nós estávamos orando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo Ele pela obra que Ele estava fazendo lá no centro cirúrgico. Porque quando os médicos saíram, chamou minha esposa e falou assim: eu nunca vi uma cirurgia tão difícil ficar tão fácil. Deus é o Deus dos médicos. E com algumas horas que ele estava no CTI, todo entubado, daí a pouco ele senta na cama e pede água. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Ele faz. É Ele que faz. Aleluia, glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos os irmãos que estão aqui presentes. As palmas que louvam o Senhor, amém, irmãos? Nosso irmão Luiz já está com o seu hino pronto para louvar a Deus. Presbítero Luiz. Bota lá Aleluia. o som lá. Louvado seja o Senhor. Aqui, vou aproveitar, irmão Luiz. Você já canta 2 louvores. É o terceiro volume Aqueles da que Deus da habita Tacana. em meu louvores. Quem crê nessa palavra mesmo? E vamos passar batido, o irmão Juninho leu lá o profeta Jeremias, porque pensando uma desobediência leva uma nação inteira à perdição. Sim ou não, irmãos? É verdade. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias, que profetizou o povo, se não voltasse para Deus, o castigo era iminente. Como nossos dias estamos gritando aos 4 cantos da terra, que os juízos de Deus vão cair na face dessa terra. Quem crê? Amém, irmãos? Amém. E precisamos gritar para o mundo despertar dessa realidade. Aleluia. Nessa noite eu cumprimento a igreja na paz do Senhor e eu retiro a palavra de Deus com amor de salvação. Deus, Ele está neste lugar. Você sentir a presença e a unção de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Apenas sua história ficou de um homem que no tempo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola, na porta pôs ele clamava. Há muito tempo ele estava. Aleluia, Jesus. Que desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Esperança tem o homem que nasceu atrofiado. Aleluia. Esperança tem. Esperança tem o aleijado que sequer pedia pé no chão. Esperança tem. Esperança tem. Que de um vento elege o seu destino. Se não uma moeda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem chegando tuas vidas remetidas e poderão ser. Grita pro homem na ponta famosa. Dá-me uma esmola, por favor. Ele não respondeu. Não tem ouro nem prata, do que tenho nele. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Aleluia, Jesus. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, houve mais ninguém.
Glória, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem chegando contigo, tuas vidas repetidas que poderão ser. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Toma nasce, louva, Aqui tem poder, unção, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus está chegando. Aleluia. Sai de abençoa. O mistério. Aleluia. Oh, Senhor Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, Deus. Glória do Senhor desce neste lugar. Amém. Deus está aqui. Glória a Deus. Não importa a maneira como você entrou, o importante é a maneira como você vai sair daqui. Aleluia. Sinta a unção e a presença de Deus. Oh, aleluia. Deus. Aleluia. Sou peregrina que vou, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, Deus. onde eu nunca vou. Sou peregrina que vou, sou forasteiro, Oh, mamãe de Deus. Meu Deus. Aleluia, Senhor. tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Enquanto eu tô em batalhar, É, Jesus. parece que vou perder a Santo, calma. santo é o teu nome. Então me lembro que sou peregrino e que ainda não cheguei cá, mas sei que esse dia vai chegar. Em minha casa vou entrar, nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrina que vou, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu
Verdade. Sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Deus. Mas ainda não cheguei em casa, por isso ando. Mas ainda não cheguei em casa, por isso esperei. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Ainda não cheguei em casa, mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso esperei. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Ainda não cheguei em casa. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Não haverá mais dor, Ô, mistério. lá não haverá cor, lá não haverá mais lágrimas. Glória, glória. Deus. Lá não haverá mais dor, lá não haverá cor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar. Aleluia. Meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar. Ô, mistério. Ô, Glória, glória, meu irmão. Não haverá mais nada, não haverá mais choro. Aleluia. Se você não aceitou esse Jesus, aleluia, diz a Bíblia que eu sou a verdade, a vida, e se não vier ao Pai, Jesus está te chamando Deus. nesta noite. Aceita Ele como único eu sou presente, Salvador da nossa terra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor. É impossível não sentir alguma coisa que acontece. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Amém? A Bíblia diz que a minha alma tem sede de Deus vivo. E quando se fala em estar com Ele, alguma coisa desperta em nós. Se não sentimos nada, alguma coisa não está funcionando. E a Bíblia também diz que Deus habita em meus louvores. Vamos aqui também a saudação desse irmão pastor Adilson. Amém? Eu queria também perguntar se a esposa do nosso irmão Júnior quer falar alguma coisa também. Depois. Não. Pastor Adilson. Aleluia. E daqui a pouco tem uma poderosa palavra do nosso irmão Reinaldo Moisés. Em primeiro lugar, saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Amém. Nós sabemos que é motivo de alegria a gente estar nesse
culto maravilhoso aqui nesta noite, fazendo a obra do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu não podia deixar de entender esse convite que o nosso irmão fez aqui, irmão, para mim chegar até aqui, esse culto maravilhoso. Esse irmão aqui também está me ajudando muito na minha obra, né, irmão? Eu agradeço desde já nosso irmão Celso, nosso irmão missionário ali, né, irmão? Está me ajudando muito naquele trabalho ali do tiro, entendeu? Por isso que eu fico feliz, irmão, que eu falei para ele, pode deixar que eu vou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Levítico, irmão, verso 6, 13, e diz: o fogo alterar continuamente sobre o altar não se apagará. Onde é que tem fogo, não tem o poder de Deus? Onde é que tem brasa, o inimigo tem que sair. Onde é que tem fogo, Satanás não fica no nosso meio. Ele tem que correr. E a gente tem que pôr ele para correr em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O altar de Jesus tem que ter fogo. Quem é o altar? O nós chamamos o altar de Jesus. O nós tem que ter fogo. Nós temos que ter o poder de Deus na nossa vida. Aleluia.